Bem-vindos de volta ao BeagleCast. Eu sou Luciane Recoba e se você chegou aqui, provavelmente ouviu o episódio anterior com a Edna Maragrau, aquele em que a gente falou sobre padrões emocionais, sobre como a gente é da forma de ser que não escolhemos conscientemente. Pois bem, virou conversa, virou mensagem, virou um eu me reconheci naquilo e quando a gente recebeu todos esses feedbacks, uma coisa ficou muito clara. As pessoas entenderam que existe um padrão, mas elas ainda têm uma pergunta que não sai da cabeça. Porque, mesmo sabendo disso tudo, a gente continua fazendo a mesma coisa. Hoje a Edna volta para responder exatamente isso. Porque a verdade é: saber que você tem um padrão e conseguir sair delas são duas coisas muito diferentes. Edna, seja muito bem-vinda de volta. É um prazer te ter aqui, ainda mais para a gente voltar a falar sobre esses assuntos que repercutiram tanto no último podcast, né? Obrigada, Lu. Sejam bem-vindos, vocês também. Edna, o último podcast, ele nos trouxe várias pessoas comentando, trazendo feedbacks, e a gente realmente percebeu que as pessoas se encontraram nesse tema, e foi por isso que a gente resolveu realmente nos aprofundar mais, e te trazer novamente. E quando a gente fala sobre padrões emocionais, por que que você acha que as pessoas se encontraram tanto neste tema, na tua vivência dentro do consultório? Por que as pessoas se encontraram neste tema? Eu percebi, muitos anos aqui trabalhando com mulheres já, no fortalecimento da autoconfiança delas, que existem padrões que vão guiando a nossa vida sem a gente se perceber, sem a gente se dar conta disso, de forma inconsciente. Então, por exemplo, eu venho para o consultório com uma queixa, né? Meu relacionamento terminou. Ou então, meu filho tá difícil, a convivência com a minha família tá complicada. Ou então, o relacionamento no meu trabalho não tá bacana. O que tá acontecendo? Então, eu não procuro entender somente o aqui e o agora. Eu tento também ampliar o olhar da cliente, da rainha aqui, né? Para que ela também enxergue que existem padrões de relacionamentos. E esses padrões a gente vai herdando da nossa família. Não é uma coisa assim que agora eu escolho esse padrão. Não, não é isso. É automático, é piloto automático. É colocar no piloto automático e seguir a vida. E você imagina que elas não percebam que estão repetindo padrões, né, não há uma coincidência. Não, elas não conseguem perceber na maioria das vezes, não é algo que eu acordo e penso assim: "Agora eu vou praticar esse padrão, vou colocar aqui esse padrão para funcionar", mesmo que seja um padrão que não seja bacana. Por exemplo, a gente está falando de relacionamentos, Sim. né, então relacionamentos entra o quê? Relacionamento de trabalho, com filho, ou então relacionamento amoroso, relacionamento familiar, intrafamiliar, relacionamento de trabalho, todas as relações, a gente vai lá e volta lá no laboratório de céu aberto, que é o nosso sistema familiar. Vai aprendendo com o nosso sistema. Para deixar mais claro para o pessoal que está em casa, antes de a gente se aprofundar mais nesse tema, como a gente explicar o que seria esse padrão emocional? Claro, padrão emocional é algo que a gente vai observando na nossa família, vai escutando, e a gente não escuta só uma vez. Não é suficiente para gerar um padrão quando tu faz somente uma vez. Padrão se torna quando o negócio é repetidamente vezes. Então, cada vez que eu repito algo, tem alguém que está observando isso. Isso pode acontecer dentro do âmbito familiar, pode acontecer dentro do âmbito do trabalho. Um exemplo para a gente entender. Quando a gente pega um livro e você abre assim aleatoriamente lá no capítulo 15, você não vai entender o que aconteceu para a personagem tomar aquelas determinadas decisões que ela tomou na vida dela. Isso seria a gente ignorar o restante, o passado. E no padrão familiar, a gente olha muito o passado, mas não com uma ideia de julgamento, de olhar culpado, a família é culpada, a mãe é culpada, o pai é culpado. Não, a ideia não é essa. A ideia é a gente ampliar o nosso olhar para a gente trazer mais consciência, porque é a consciência que vai fazer com que a gente saia desse piloto automático. E esse padrão ele vem da onde? Ele é criado da onde? Na nossa infância, nos nossos antepassados? Como surge esse padrão? Pergunta muito interessante, viu, Lu? Porque assim, ó, padrão é algo que vem acontecendo de geração para geração. Vou trazer um outro exemplo para ti. Quando nós nascemos,
nós ganhamos um mapa. E esse mapa, ele vai sendo desenhado conforme as nossas vivências. Mas não é somente as nossas vivências, é as vivências do nosso sistema familiar. Como que a mãe resolve os problemas, como que os pais resolvem os problemas, como que os avós resolviam os problemas. Era permitido pedir ajuda, era permitido pedir alguma coisa a mais. Esses padrões, essa forma de se relacionar com dinheiro, com sucesso, com trabalho. Por que que tem pessoas, tem mulheres que trabalham, trabalham, trabalham e elas nunca têm? Ou então elas não conseguem guardar. Eu tenho várias situações assim em que as mulheres elas não conseguem guardar. Então existe um padrão familiar ali que a gente vai tentar entender dentro desse mapa que essa pessoa traz, que essa mulher traz aqui, e vamos entender não a partir do aqui e agora somente, mas olhando o passado para trazer mais compreensão, para ampliar a nossa consciência, tanto a minha quanto da minha rainha ali na minha frente, porque eu também não sou detentora de todo saber. Eu preciso que ela me diga como que foi a trajetória de vida dela. E não só a trajetória de vida dela, também a trajetória da família dela, como que aconteceu, por exemplo, sair de uma cidade para outra. O que que aconteceu lá? Que ela teve que se mudar, por exemplo, para Passo Fundo. Então, tudo isso a gente vai olhando com carinho, porque quando a gente fala de família, a gente precisa ter um respeito muito grande. Eu acho que eu já falei isso antes e vou repetir. A família tem muita força. Dia desses eu até vi algo que era para ser um meme na internet, né, Edna, e me chamou a atenção pelas camadas que tinha isso, de um senhor de 70 anos dizendo que na minha época não existia essa frescura de ansiedade e depressão. Falou ele, seu José, que desde os 30 anos toma remédio para pressão alta e para controlar a ansiedade, né? E que a gente sabe que isso mexe com todo o sistema nervoso, né? Então, antigamente a gente até entendia que os nossos pais, os nossos avós recebiam aquilo e achavam que era certo, que era um padrão a ser seguido. Hoje em dia a gente não precisa mais disso. Não precisamos, e eu gostaria também de levantar um alerta sobre isso. O que será que são os recursos que ele utiliza para tentar fazer uma regulação dessa ansiedade ou dessa depressão? É um exemplo aqui. Às vezes eu uso álcool, às Exato. vezes eu sou compulsiva em compras, às vezes eu sou compulsiva em comer. Então, será mesmo que essa coisa assim, a minha família não buscou tratamento? Não é porque ela não buscou. Eu acho que nem tinha conhecimento. Se você for ver, não tinha muito conhecimento naquela época. Hoje, a psicologia, a psicoterapia, ela está muito mais acessível. As pessoas já têm conhecimento que se você sentir ansiedade, independente do nível de ansiedade, você pode buscar ajuda, você pode buscar um profissional, você pode buscar uma medicação, sabe, para regular, porque às vezes só a psicoterapia também não é o suficiente. Então, precisa pensar um pouco mais além do seu José, né? Respeitando muito aqui a transgeracionalidade dele, né, Sim. mas ele encontrou outras formas, talvez, de regular essa ansiedade, Exatamente, com gatilhos, né? com gatilhos. Edna, dos temas que a gente trouxe no último podcast, que foi muito debatido, né, foi sobre esta questão desde a infância, né, o que a gente cresceu achando que não tinha merecimento ou se via de maneira diferente, né, que eu trouxe o exemplo de que eu desde criança fui colocada como uma criança de sobrepeso e eu cresci achando que eu não era uma pessoa igual às outras, né? Então, a gente percebe muito isso e traz para a vida da gente que a infância, o que a gente vive desde lá da infância com a nossa família, ela tem um papel muito grande no que a gente é na fase adulta, né. Sim, com certeza. E foi muito corajoso da sua parte, né? Colocar a sua história ali, né, para trazer também essa realidade. Vamos entender um pouco. Quando a gente está falando de padrões emocionais, a gente fala
da infância, a gente fala da adolescência, e quando chega na fase adulta, é que a mulher tem a oportunidade de ter a chave para mudar a vida dela. Enquanto ela é criança e adolescente, ela está muito ali pelo comando, pelo controle do sistema familiar. E não é no sentido negativo, tá? Mas é porque o senso de consciência de uma criança em relações a conteúdos mais elaborados, ainda não está preparados para isso. Então a gente precisa pensar assim, tá? Teve a infância, ok, viveu uma situação de estresse, de ansiedade ali, carregou isso para a adolescência e tá levando para a vida adulta. Eu, enquanto protagonista da minha vida, da minha própria vida, eu tenho a oportunidade de ter a chave para fazer as minhas próprias escolhas e não mais seguir aquilo que foi posto, colocado, Que disseram que eu era. aquilo que era. Então, tem essa possibilidade, mas muito provavelmente na vida adulta. E o que me chama muito a atenção é o tamanho da força que isso tem. Como a Luciane, lá com 5 anos que recebeu isso, consegue transformar ainda a Luciane com mais de 30? Como isso tem um peso tão grande dentro da gente, Edna? E como a gente faz essa virada de chave? Perfeito, perfeito. Essa pergunta é muito perfeita. Porque, assim, eu acho que isso é a pergunta que a gente vai se fazer para a vida inteira. Porque o processo de diferenciação, não vou entrar nesse termo agora, né? Mas o processo de diferenciação, ele começa desde a nossa infância e vai até a nossa velhice, ou seja, até o momento que a gente der o último suspiro. A gente tem escolhas. E a gente vai ter que entender quais são esses padrões que faz com que eu acredite em determinadas crenças. Vamos supor aqui um relacionamento que não tá bacana. A mulher se envolve aqui num relacionamento, não é bacana, ela não consegue sair desse relacionamento sozinha, ela não consegue sair desse relacionamento, ela não entende, ela luta para sair, mas ela não consegue sair dessa relação. Vamos entender um outro exemplo também. Autoestima baixa. Ah, eu tenho uma autoestima muito baixa, né? Vamos entender quais são as vozes que você ouvia, os mitos que você ouvia sobre beleza, sobre valor, sobre elogio. Tem mulheres que são extremamente competentes, inteligentes, são capazes, porém, elas ficam acreditando ainda naquela crença que elas não são boas o suficiente, que elas não têm essa capacidade de fato, sabe? E aí geralmente eu trabalho aqui pra gente trabalhar os padrões. Quais foram os padrões? O que você escutava? Qual era a relação dos seus pais com a questão do valor, o dinheiro também, entra também aqui a questão do dinheiro. Sim, Então, assim, é muito amplo, né? É sim. muito amplo. E a gente debateu no último podcast também sobre a questão do merecimento, né, Edna? E isso vem a encontro disso que a gente estava falando antes. E eu quero entrar num assunto contigo que eu acho que é muito pertinente, né, sobre essa questão de merecimento, de merecer um relacionamento que seja saudável, de merecer um bom trabalho, de merecer se sentir bem, empoderada, né? A questão da maternidade. Dia desses a gente conversava em off sobre isso e você me trouxe um lado que eu achei muito precioso e que eu acho que faz sentido a gente trazer aqui e abordar sobre isso, é sobre a gente ver hoje cada vez mais mulheres que decidem não maternar, né? E o quanto existe um tabu em cima disso, e muitas delas até hoje não decidiram se querem ou não ser mãe por medo, e muitas vezes por essa trava do merecimento, né? Que bom que você está abrindo isso agora no podcast, né? Que outras mulheres também podem acessar isso e ter mais informação a respeito disso. Existe um tabu realmente que todas as mulheres, elas precisam gerar, elas precisam gestar, elas precisam maternar. Se a gente for entender, as avós gestaram, as bisavós gestaram, as tataravós gestaram. Então, a mulher ela já vem com esse papel do quê? Do gestar. Algo cultural, né? Algo cultural. É esperado. Quando a gente fala de esperado, a gente tá falando de expectativas. E às vezes não é a expectativa dela, é a Expectativa do expectativa outro. do outro, do sistema familiar, ou então do cônjuge também. Já aconteceu casos em que a decisão dela era não gestar, ou o cônjuge não queria essa parte, e aí houve um término de relacionamento. Por quê?
a primeira coisa que a gente precisa olhar é isso, né, os combinados ali do casal. Mas voltando aqui a respeito do maternar, não é obrigatório, é uma escolha que a mulher tem. Não é porque ela pode gestar que ela precisa. Olha como é mais leve isso. Você não é obrigada. Você pode, mas você pode também escolher. Não precisa. Nem sempre a gente precisa corresponder às expectativas do externo, e sim corresponder às nossas próprias expectativas. Por exemplo, eu não gestei e eu nunca tive vontade de gestar. Nunca foi um desejo meu assim, meu Deus do céu, quando eu crescer, ficar uma mulher, conseguir aqui minha profissão, daí eu vou gestar? Não, nunca tive esse sonho. Nunca foi um desejo meu. Porém, eu tenho uma esposa e ela gestou. Assunto resolvido. Eu sou mãe igual, não muda nada. Sim. E se você quer adotar, também é a mesma coisa, sabe? Mas eu percebo que existe um peso muito grande, uma ideia de pressão da mulher, que ela precisa gestar. E não, ela não precisa. É totalmente da escolha dela. Agora, uma coisa bem importante: se ela não tiver fortalecida o suficiente, a camisinha estourou, eu não sei porquê, mas eu engravidei, eu não queria engravidar, mas eu acabei engravidando. Aí você tá seguindo padrões familiares sem se dar conta disso. E existe algo muito mais profundo também, né, Edna, que não é a questão do trauma, de não saber sequer pela questão do medo, de coisas que aconteceram no nosso antepassado, da nossa mãe, da nossa avó que teve problema com filhos ou teve perda de filhos. Também é algo que se explica, né, na questão desse medo do maternar. Com certeza. Um exemplo disso sou eu, quando eu fiz uma ferramenta sistêmica aqui poderosíssima, que depois a gente vai falar sobre ela. Eu descobri o porquê que eu não tinha tanto desejo assim de gestar. Eu descobri por que que nunca foi assim uma vontade, um desejo, sabe, genuíno realmente de gestar. A minha mãe, ela perdeu o quarto filho dela. Eu sou a terceira filha. E algo que é muito importante para a gente entender sobre merecimento é que você precisa estar no lugar da tua hierarquia. Você precisa saber qual é o seu lugar dentro do teu sistema, porque se você não souber o lugar que você é dentro do seu sistema, você vai acabar ocupando um lugar que não é seu, que não te pertence, mas vai acabar vivendo uma vida também que não te pertence. Vai acabar vivendo expectativas também que não te pertencem. E uma coisa que a gente ouve também muito, Edna, é aquela comparação de que eu nunca vou querer ser igual à minha mãe. E aí, quando vê, tá lá, né? Repetindo a mesma história. Como eu sempre digo, o sistema familiar tem mais força do que o indivíduo. Pensa, uma família de 5, aí vem a mulher aqui, contraventora, eu digo contraventora, mas é a diferenciada, é a rainha, enfim. Vem aqui a mulher e quer fazer diferente. Será que ela vai conseguir fazer diferente? Como ela se autoriza a fazer diferente? Como que ela vai se autorizar? Como que ela vai se permitir? Ótima. Como que ela vai se permitir a fazer diferente? Com o autoconhecimento que ela adquiriu do sistema familiar dela de origem, ou aprendendo, porque isso a gente também tem esse poder, né? Ou aprendendo novas formas de se relacionar. E quando eu falo formas de se relacionar, eu tô falando de muitas coisas. Tô falando formas de se relacionar no trabalho, profissionalmente, com mais poder, com mais autoconfiança, com mais cheguei, sou a profissional, eu sei o que eu estou fazendo e eu não preciso ficar aqui para agradar os outros. Então, assim, às vezes a mulher ela segue padrão da mãe, porque ela pensa: "Poxa, eu ouvi isso a vida inteira, como é que eu vou fazer diferente?". Uma coisa muito importante, tá, Lu, que assim, muitos dos nossos comportamentos, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos mitos, das nossas crenças, não é passado pelo crivo da autoconsciência. Nós temos uma parte que a gente pode acessar. Essa parte que a gente pode acessar é a consciência. A partir do momento que eu tomo consciência dos padrões familiares, e primeiro eu preciso saber quais são os padrões do meu sistema familiar, para não fazer igual à mãe, para não ser igual à mãe, para não repetir o mesmo comportamento que a mãe, eu preciso primeiro olhar quais são esses padrões que a minha mãe tem e quais são esses padrões que
Eu quero pra mim, porque sim, a gente quer se pertencer ao nosso sistema, e os outros padrões que não, esse eu não quero, né. Por exemplo, um padrão muito, assim, que aparece muito. Eu sou uma profissional extremamente competente, inteligente, capaz, sei fazer as coisas, mas na hora de cobrar o preço justo do meu trabalho eu não sei. Ou então eu fico pensando: "Poxa vida, né, é o suficiente isso daqui". Então acontece muito isso. As mulheres, não tô dizendo todas, né, mas tem Uhum. algumas que por conta de uma humildade, de repente, a mãe era muito humilde, a mãe não ganhava muito dinheiro. Eu não vou conseguir ir mais longe do que isso, se eu não me fortalecer. Eu preciso me fortalecer, porque o sistema, novamente, o sistema tem muita força. E quando eu falo dessa questão da gente olhar o sistema familiar, olhar o padrão dessa mãe para ver se eu quero ou não isso ou aquilo, eu preciso saber assim, a minha mãe ela conseguiu ir até aqui. Se eu quiser ir um pouco mais além, eu preciso aprender coisas diferentes. Aí vem a autorização. Aí é o momento que a mulher coloca a coroa na própria cabeça. Ter um entendimento de onde ela veio, perdoar o que aconteceu É isso e, aí. acima de tudo, entender aonde ela não quer ficar e visualizar para onde ela quer ir, né? Perfeito! Resumiu tudo. É isso aí. Dentro do consultório, Edna, eu acredito que isso deve ser algo muito recorrente. O que você vê, assim, nas tuas vivências do dia a dia? Sobre esse tema, é o principal? O que mais nota que as mulheres chegam aflitas, buscando ajuda? A dificuldade de pedir ajuda. Chegam ao extremo, quando É. já estão no máximo. A dificuldade de pedir ajuda. Porque se eu venho de um sistema que não me deixava eu falar, e eu vi uma mãe sendo anulada das suas próprias necessidades, eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Eu vou ter muita dificuldade de pedir ajuda. Eu vou tentar resolver tudo sozinha, eu vou tentar abraçar tudo, eu vou me sobrecarregar, eu vou chegar a uma exaustão, e aí até o momento que reconhecer que eu preciso de ajuda. Eu acho que é a grande dificuldade das mulheres, porque a gente vem com essa carga que a gente é dona do lar, é profissional, é esposa, é mãe, é filha, É o né? padrão de beleza e corpo. É o padrão de beleza, então existe uma cobrança externa muito grande. E pede que a mulher saia 5 horas da manhã e volte 6 horas da tarde, assim, plena, né? Assuma o terceiro turno em casa e Exa esteja plena ainda à e noite. plena, e plena. Não, vai exaustar, vai entrar em exaustão. E Edna, como que a gente faz essa virada de chave? Mas eu digo na essência, né? Ah, a terapia fortalece. Uhum. Qual livro, qual filme, natureza, buscar quem, conversar sobre o quê? Como a gente, para o pessoal que está nos assistindo, se encontrou nisso, quer fazer essa virada de chave, percebeu de, olha, realmente eu estou repetindo esse padrão da minha família, eu não quero continuar aqui. Qual é o caminho para se libertar? O principal caminho é você se enxergar. Se você não consegue se enxergar, você vai continuar no piloto automático. E é um passo muito simples, mas demanda de muita coragem. Esse se enxergar. Se enxergar, mas não no sentido de julgamento, não no sentido de culpa, porque a gente não vai crescer com a culpa. Pelo contrário, a culpa vai amarrar, vai prender a mulher no passado. Agora, se eu enxergar a forma como eu estou vivendo, a forma como eu estou me relacionando com dinheiro, por exemplo, a forma como eu estou me relacionando com dinheiro não tá bacana, eu não tô prosperando, eu tô com muita dificuldade financeira, está atrapalhando também o meu casamento, está atrapalhando a relação com meus filhos. Eu preciso a primeira coisa é enxergar, tá, qual é o padrão do meu sistema familiar em relação ao dinheiro. Mas não no sentido, assim, de encontrar culpado, de julgar a família, de condenar a família. Não, tu veio da tua família. Tu é quem você é porque você veio exatamente da tua família. Se você é forte o suficiente do jeito que você é, se você chegou onde você chegou, é por conta da tua família. Sim. Ônus e bônus, mas é por conta da tua família. Agora, chegar na vida adulta e ainda ficar se vitimizando e não escolher, fazer escolhas por si mesma e deixar que o padrão familiar faça escolhas por você, é uma escolha que a mulher faz. Mas ela tem a oportunidade de realmente pegar a chave na mão da vida dela e falar assim: vou dar uma virada de chave na minha vida, eu vou mudar, não vou mudar da água pro vinho, mas eu vou melhorar alguns aspectos aqui.
primeiro eu preciso enxergar que padrões são esses, porque a gente não consegue mudar, transformar aquilo que a gente não enxerga. Primeiro eu preciso enxergar para depois eu poder transformar. E enxergar sem o vitimismo, né, sem a bengala, né, Edna, porque é muito comum, a gente faz muitas vezes involuntariamente dizendo que eu sou assim porque aconteceu isso comigo. Então, a Exatamente. gente se libertar dessa bengala. Exatamente. E eu acho até que se libertar do grilhão que fica ali na perna, travando a mulher, não permitindo que ela vá mais longe, que ela fique ali juntinho com o sistema familiar, porque assim a gente fica tudo meio parecido. Se você perceber, a ideia do sistema, não encontrando aqui julgamentos, mas a ideia do sistema é que a gente fique tudo parecidinho. A partir do momento que a mulher, ela começa a dar o estalo e quer virar essa chave, aí é o momento que ela precisa se fortalecer, porque o sistema vai puxar ela. Quando a gente fala sobre a pessoa que tem essa marca profunda que vem lá da infância, desses gatilhos que veio da família, qual é o caminho, né, daquilo que marcou? É o esquecimento para ela seguir daqui adiante? É o perdão? O que que você imagina que para essa pessoa fazer essa virada de chave, assim, para conseguir se enxergar, se entender? É o acesso para ela poder ressignificar, dar novo sentido para a história da vida dela. Agora, ai, vamos esquecer o passado. Ninguém esquece passado. Ninguém esquece. É uma marca minêmica que fica marcado na pele, a ferro e fogo na pele da mulher. Ela não vai esquecer passado. Agora, a partir do momento que ela enxerga o padrão, que ela enxerga a vida dela não tá fluindo do jeito que ela gostaria. Ela gostaria de fazer escolhas diferentes, mas ela não tá conseguindo fazer esse movimento, porque realmente é difícil fazer movimentos diferentes por conta do padrão familiar. Então, eu preciso pensar aqui, como é que eu posso me fortalecer? Como que eu posso fazer essa virada de chave? Como é que eu posso sair do vitimismo e ir para o protagonismo? Que é essa a ideia. A partir do momento que a mulher escolhe pegar a chave para assumir a própria vida, ela está sendo a protagonista da vida dela. Ela não julga mais passado, ela está em paz com o passado dela, ela fica tranquila com a família dela, porque ela sabe que a família dela está repetindo apenas um padrão familiar que já aconteceu em outras gerações. Então ela fica tranquila. E aí, quando ela fica tranquila, ela consegue se relacionar bem com o cônjuge, com a parceria. Ela consegue um bom relacionamento com os filhos. Ela consegue um bom relacionamento no trabalho. Ela consegue se liberar para ir mais longe. Enfim, é só coisa boa, né? Edna, para as mulheres que estão nos assistindo, quando a gente fala sobre padrões e também merecimento, se você tivesse que trazer algo, uma frase, algo que fosse libertá-las nesse momento, o que você falaria? Uma frase que eu levo assim para minha vida, né? Independente da idade, independente do momento em que você se encontra, independente da história que você teve, a mulher ela tem a oportunidade e a escolha de assumir a própria vida dela. Isso é uma frase, assim, que hoje ela é elaborada dessa forma, mas quando eu era criança, né, eu sempre pensei em objetivo. Então eu sempre tive um objetivo na minha vida. E eu sempre pensei, eu posso ter vindo das minhas raízes aqui, porém, eu posso fazer escolhas diferentes. E eu acreditava nisso, com toda a minha força. Bem profundo, né, Edna? Me passou algo na cabeça de que eu posso ter vindo lá do interior, onde a minha trilha sonora era o pó-pó-pó da galinha, mas ninguém vai me tirar de chegar numa grande metrópole fora do país ou em outro lugar, ninguém pode me tirar isso. É algo que só depende da gente, independente do que fizeram da gente, né? Independente. Edna, muito obrigada. Foi uma conversa mais uma vez muito preciosa. Gostaria de te agradecer mais uma vez pela tua participação, por essa conversa tão preciosa, né? Que a gente, no nosso primeiro episódio, a gente teve uma repercussão tão positiva que a gente resolveu te trazer de novo, se aprofundar. E tenho certeza que mais uma vez as pessoas vão se encontrar nessa fala. Temos a Edna aqui nas redes sociais. Você pode acessar as redes sociais, telefone, agendar o seu horário, porque eu acho de verdade que as mulheres hoje em dia precisam dessa libertação, né, Edna? Então fica esse convite também para que marquem um horário contigo e venham para a conversa, né? Com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade e a coragem também, né, da minha versão atual, de fazer esse movimento de dar voz à minha voz. Então, isso é um movimento que eu faço não só para mim, mas para todas as mulheres que, de alguma forma, de algum jeito, se identificaram nessa conversa, se reconheceram nessa conversa. E eu digo, tá? Sempre tem uma escolha. Sempre. Agradecemos você que ficou aí nos acompanhando em mais um episódio do Beaglecast, redes sociais da Edna para você poder entrar em contato e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!